Abra a Bíblia comigo, no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo de número 24. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 24. Eu quero ler um trecho da palavra. Esse texto que eu quero ler hoje, eu preguei do versículo 13 ao versículo 35 hoje de manhã. E eu avisei o pessoal que veio ao culto hoje de manhã que eu ia inverter, porque o lógico era eu pregar o 24 de 1 a 12, hoje à noite. Hoje de manhã. E hoje à noite pregar do 13 ao 35. Mas eu resolvi inverter a ordem. Então, se você quer a mensagem do 13 ao 35, quer dizer, a continuação do texto que eu vou ler hoje, você tem que pegar, porque foi a pregação de hoje de manhã. Mas hoje à noite, eu quero falar para vocês da ressurreição de Jesus, do capítulo 24 de Lucas, de 1 a 12. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens, com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e que ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Querido Deus, nos dá da Tua graça, que hoje eu te peço, as pessoas que estão aqui nessa reunião sejam de alguma maneira alcançadas e tocadas pelo Teu Espírito, e que elas achem nas palavras de Jesus e do Evangelho aquele sopro de Deus que lhes levantará e lhes trará vida. Aqui e aqueles que nos acompanham pela internet, eu te peço em nome de Jesus. Amém. A morte mostrou a sua cara numa sexta-feira. O rito de morte dos romanos era cruel. Crudelíssimo. Eles não apenas matavam, eles torturavam. E Jesus passou pelo rito da tortura romana. Primeiro ele foi amarrado a um poste e levou 39 chicotadas nas suas costas. A razão porque o número era 39, porque em tempos passados o número era 40. Mas a vítima geralmente morria.
E os romanos, por um ato, entre aspas, de misericórdia, diminuíram as chicotadas para 39. Era um chicote de 12 pontas. Eles amarravam nas pontas do chicote lascas de osso, pedacinhos de pedra, pedaços de madeira, e eles laceravam as costas da vítima com 39 chicotadas. Essas 39 chicotadas tinham uma razão de ser. É que a cruz era um rito de morte muito longo, demorado. Eles crucificavam a vítima e geralmente as vítimas ficavam 3, 4 dias até morrerem. E por que eles rasgavam as costas? Porque quando as vítimas eram crucificadas, eles não podiam encostar as costas no poste da cruz. E assim, sem poder encostar as costas, tinham que depender dos músculos do braço. E óbvio que em poucas horas ninguém suportava segurar o corpo com o músculo dos braços. O corpo pendia e os músculos, os ligamentos, e a pessoa morria mais rápido do que 3 ou 4 dias. A morte mostrou a sua cara, porque no dia em que Jesus morreu, era a véspera da Páscoa. E num gesto de uma crueldade monstruosa, os religiosos pediram que Jesus fosse apressado na sua morte e que perfurasse o lado, para que, ao perfurarem o lado dele, ele morresse mais rapidamente. Por que eles queriam que Jesus morresse mais rapidamente? Para que durante a celebração da Páscoa, eles não tivessem aquele corpo abjeto, perturbando o ambiente da Páscoa. Foi uma morte que mostrou a sua cara na sexta-feira com todos os ritos de crueldade. Veio o sábado. E o sábado mostrou um outro tipo de crueldade. Porque no sábado, que é conhecido como sábado da aleluia, e não tem nada de aleluia nesse sábado, o que houve foi o constrangimento dos discípulos de Jesus, que estavam apavorados e com medo. O que houve foi o silêncio de Deus, porque todos esperavam que ele não morresse na cruz e ele morreu. E o domingo ainda não aconteceu. Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, no domingo antes do nascer do sol, ainda no crepúsculo da madrugada, se é que a gente pode chamar de na alvorada, né? Quando o sol ainda fica ensaiando os primeiros raios e o primeiro brilho, essas 3 mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, pegaram uns perfumes e foram até a sepultura. Elas não foram à sepultura para embalsamar o corpo de Jesus. Porque os judeus nunca tiveram esse costume de embalsamar corpo. Quem embalsamava corpo eram os egípcios. Elas foram para ver se aliviavam com perfume a dor da morte. Quando elas se depararam na porta do jardim, era um horto que tinha sido doado por José de Arimateia, elas viram 2 homens com roupas brilhantes, que disseram que ele vivia.
que o Senhor estava vivo. E eu acho que o gesto dessas 3 mulheres pode ser para nós hoje à noite aqui, para você que está experimentando ainda a dor da morte, você que passou nesses últimos dias, talvez por uma ferida enorme na alma, ou talvez você que esteja no sábado do silêncio, em que Deus não fala. Lembrem-se que no sábado Deus não falou nada. Entre a sexta-feira e o domingo, nada. Absoluto e total silêncio. O rosto de Deus está escondido. Nada. Talvez você esteja experimentando um tempo assim, árido, seco, do silêncio de Deus, da ausência de Deus. E é o exemplo dessas 3 mulheres eu quero dar para você hoje. A nobreza dessas mulheres, a grandeza dessas mulheres, para mim, é de um valor inestimável. Primeiro, porque essas 3 mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, não se deixaram vencer pela decepção. Não se deixaram vencer pela decepção. Essas mulheres viram José de Arimateia e Nicodemos descerem o corpo de Jesus da cruz. A tarefa de descer um corpo já morto da cruz é complicadíssima. Tem que amarrar o corpo em lençóis e descer, era uma complicação enorme. Elas viram os dedos de Jesus roxos, cianóticos. Elas viram os seus olhos embaçados, ele estava realmente morto. Mas é interessante que no meio entre a sexta-feira e o domingo, quando essas mulheres vão ao túmulo, Pedro fugiu. O texto da Bíblia diz que Pedro fugiu. Cleopas e o amigo dele estão a caminho, estão preparando as malas para irem embora para Emaús, que foi o texto que eu preguei hoje de manhã. Estão à deriva, sem rumo, perdidos. Tomé desapareceu. Judas se enforcou. Judas já está enforcado. E os outros estão trancados numa sala, com as portas lacradas, porque eles estão com medo. E quem já viveu aqui em clima de ditadura, sabe o que é. As portas trancadas com medo, porque o Império Romano era cruel. Mas essas mulheres, nesse clima em que todos estão indo embora, em que uns estão fugindo, em que um se enforcou, resolvem fazer algo bonito. Resolvem não se deixar prender. Não ficar no fundo do poço. E elas foram ao túmulo. E não há nada mais a esperar. Jesus morreu. É uma decepção. E eu acho esse o gesto mais bonito que pode existir de alguém. Quando você faz por alguém algo que você não vai ter nunca nenhum retorno. Fazer por alguém algo que você nunca terá um retorno. Elas foram fazer por Jesus morto. Foram levar perfume para ele. É muito interessante que outra mulher já tinha feito isso. Jesus estava num jantar e uma mulher suspeitíssima derramou um vaso de perfume caríssimo, Chanel 5, sobre Jesus. Judas estava na sala e disse: que estrago.
Essa mulher derramou perfume sobre Jesus quando esse dinheiro podia ser dado aos pobres. E Jesus disse não. O gesto dessa mulher foi premonitório. Um gesto premonitório. Ela está fazendo por mim hoje, sabendo que eu vou morrer amanhã. E quando a gente faz algo por alguém que a gente ama hoje, porque a gente sabe que não vai ter essa pessoa muito tempo, isso é muito lindo. Tão lindo que Jesus disse, o que essa mulher fez hoje, de quebrar esse perfume na minha cabeça, vai ser contado séculos e séculos depois. Para sempre, a história dessa mulher vai ser narrada. Tanto que eu estou narrando para vocês hoje, mais de 2000 anos depois. Mas, porém, todavia, contudo, não obstante, o que Maria Madalena faz, o que Salomé faz, e o que Maria, mãe de Tiago, faz, é ainda mais nobre, porque foi fazer por um morto. Foi fazer por ele postumamente. As outras fizeram premonitoriamente, essas fizeram postumamente. Foram ao túmulo quando ele já tinha morrido. E aqui tem uma lição muito linda. É a lição de que no meio da maior dor, que no meio da maior angústia, ao invés delas se encaramujarem, ao invés delas se fecharem como um caracol, ao invés delas permitirem que a casca se tornasse mais grossa, elas saem de casa na madrugada. O domingo ainda não aconteceu. E a lição é: não desista na sua dor. Não deixe, por mais decepcionado que você esteja, que a dor contamine a sua capacidade de amar. Se você abrir mão do idealismo, e nós vivemos um tempo no Brasil que é de arriar mesmo as bandeiras de qualquer idealismo. Não deixe que a morte do seu idealismo mate a sua capacidade de ser gentil. Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, saíram para um túmulo, porque quando a gente ama, e ama de verdade, a gente não conta se o outro vai ter a capacidade de nos devolver aquele gesto de amor. Segunda coisa que me chama muito a atenção dessas mulheres é a capacidade que elas tiveram de resistir aos intervalos cruéis da vida. Os intervalos cruéis da vida. A vida da gente tem intervalos bons e a vida da gente tem intervalos maus. A vida de ninguém é um céu completo. Ninguém vive um paraíso na terra. Ninguém experimenta o Shangri-La aqui na terra. Ninguém já experimentou o Nirvana aqui na terra. Nem o paraíso e nem o céu. A nossa vida é marcada por dores e por alegrias. Aqui, essas mulheres estão experimentando a mais terrível dor. A vida fez um intervalo e feriu essas mulheres de uma maneira que você não pode imaginar. Mas é interessante que nesse intervalo, o intervalo da dor, o intervalo do sofrimento,
elas não capitularam, elas não caíram, elas não se deixaram vencer. Existem noites escuras. O texto do Salmo diz assim: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. O nosso problema é que a gente acha que as noites da nossa vida, às vezes, são de 12 horas. Eu conheço gente que está experimentando uma noite já de alguns anos. Houve gente na Bíblia que experimentou uma dor que durou 40 anos. Os escravos e os negros no sul dos Estados Unidos experimentaram uma dor que durou centenas de anos. Mas aqui está a mensagem mais linda. Não importa quanto tempo é a sua noite. Na noite escura da sua alma, existe uma alvorada, uma manhã de ressurreição. Aguenta firme, meu irmão. Deus é por nós. Aguenta firme, minha irmã. Essa dor não vai te matar. A morte não tem o ponto final. Aguenta firme, meu irmão. Se a dor é contínua, existe sempre, nessa dor que está demorando, a possibilidade e o aceno da ressurreição. Num destes dias, essa dor vai fechar o parênteses e você vai ouvir a voz do anjo dizendo: o vivente dentre os mortos não está mais na sepultura, ele vive. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Jesus entrou morto no túmulo, mas ele saiu de lá vivo. Você pode ter entrado morto, nesse intervalo doloroso que é a sua existência hoje, mas você pode sair dele vivo, você pode sair dele melhor do que você já entrou, porque Deus é parceiro de todo aquele, de toda aquela que sofre, e isso está constatado na cruz do Calvário. Deus não era com o soldado que martelava, Deus não corroborava com o soldado que martelava, Deus estava com Jesus, reconciliando o mundo com Ele mesmo. Todas as vezes que é a hora do finalmente, Deus pode nos surpreender com um inicialmente. Todas as vezes que a gente pensa que é a hora do finalmente, Deus pode nos surpreender com um inicialmente. Terceiro, não tenha medo do seu medo. Não desespere quando você estiver com muito medo. Muito medo. E é interessante que essas mulheres, o clima é de medo. Claro, o Império Romano é como se você vivesse no Chile, debaixo da ditadura de Pinochet. Medo. É como se você vivesse em Uganda, debaixo da ditadura do Idi Amin. É como se você vivesse na União Soviética, debaixo da ditadura do Stalin. É como se você vivesse na Nicarágua, debaixo da ditadura do Somoza. É como se você vivesse na Espanha, debaixo da ditadura do General Franco. Era como se você vivesse em Portugal, debaixo da ditadura de Salazar. Era como se você vivesse no Brasil, debaixo da ditadura do Garrastazu Médici. Medo. Medo por todos os lados. Mas nesse clima de medo, de pavor, porque existem esses medos políticos, mas existem outros medos. É o medo do diagnóstico médico. É o medo da morte. E o grande filósofo Miguel de Unamuno diz que esse é o sentimento mais trágico da vida. É que nós nos sentimos imortais e somos mortais. Eu, por exemplo, nunca acho que vou morrer.
Se tivesse uma fila indiana de gente para morrer, eu sempre acho que eu sou o último da fila. Uma fila indiana de gente que vai morrer, eu sou o último. Todo mundo acha que é o último da fila. E esse é o sentimento trágico da vida. Medo. É o medo de vivermos num mundo inseguro. É o medo da traição, é o medo da ferida que o filho vai dar, é o medo da falência financeira. Nós vivemos rodeados de medos. Mas não desespere na hora do seu medo, porque Deus pode surpreender você. E eu considero graça uma surpresa. O que é graça? Graça é uma surpresa que chega no meio do maior pavor. A gente pode ser surpreendido pelo perdão, quando a gente esperava a justiça. Isso é graça. Quando nós somos surpreendidos por um sorriso, quando o normal seria ele derramar o cálice da sua ira, isso é graça. Quando a gente é surpreendido pela alegria, quando o esperado é que a lei fosse cumprida severamente, isso é graça. Somos surpreendidos por uma mesa posta, quando a gente mereceria era a masmorra. Somos surpreendidos por braços abertos, quando o automático seria um querubim com uma espada de fogo. Quando você substitui o querubim com a espada de fogo pelos braços abertos, você está diante da graça. Quando você se surpreende pela mesa posta, ao invés do chicote, você está diante da graça. Quando você se surpreende por um anjo dizendo: o Senhor vive, mulheres, não tenham medo, ao invés do poder imperial de Roma ter triunfado, isso é graça. O Senhor vive. Quem venceu não foi Herodes, não foi Pilatos, quem venceu não foi Anás, quem venceu não foi Caifás e nem a casa real que tinha solapado, roubado o templo de Israel. Não foram eles que sobrepujaram a história. Hoje, séculos se passaram, esses nomes já foram jogados no pó da história, e nós estamos celebrando aqui Jesus que vive e reina para sempre. Isso é boa notícia para todos nós, irmãos queridos. O mal não vai triunfar, não vai, o mal não vai triunfar. Martin Luther King dizia assim: no longo arco da história, pode ser que nós estejamos vivendo o mal, mas no longo arco da história, o bem triunfará. O bem triunfará. E nós sabemos disso. E é por isso que eu digo para essas mulheres: não tenham medo. E por último, não tenha medo de falar da sua experiência de dor, de surpresa. Não tenha medo de falar de você mesmo. Porque é muito interessante. Essas mulheres, ao ouvirem o anjo dizer que o Senhor vive, elas saíram correndo dizendo: nós vimos o impossível. Nós vimos o impossível. Porque nós fomos testemunhas dele morto. E agora nós somos testemunhas de que o Senhor vive. E talvez essa seja a mensagem mais contundente do cristianismo. Nós pregamos uma mensagem que é loucura. Nossa mensagem é uma loucura. É uma loucura para quem tem conceitos de divindade absolutos, os deuses gregos, do panteão dos gregos, e nós apresentamos a você um Deus ferido numa cruz. Isso é uma loucura. Um Deus que morreu. Isso é uma loucura. E é um escândalo. É uma coisa absurda. Mas é nesse absurdo que nós nos alimentamos de esperança. É neste absurdo de que aquele que foi morto e sepultado venceu a morte. Trocou um ponto final por uma vírgula. Para que você, que está com um ponto final na sua vida, coloque uma vírgula
vire a página e vamos começar de novo. O Senhor vive para que você viva, para que você não atole nas suas dores, para que você não continue na masmorra do seu medo.